Segundo Samuel capítulo 6, você está comigo na Bíblia, diga amém. Versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. Quanto tempo? E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Senhor Jesus, torna cativo nosso entendimento a essa palavra, no poderoso sangue de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos essa palavra a todos os corações. Você pode dizer amém? Nós estamos em uma série sobre mentoreados pelo Espírito, mentoreado pelo Espírito. E nós estaremos destacando em alguns encontros, algumas áreas importantes que nós consideramos centrais para que você dê atenção e invoque, e ore, e clame para que o Espírito Santo venha mentorear a sua vida. Nós falamos semana passada a respeito emoções mentoreadas pelo Espírito. Hoje nós vamos dar um start nesses próximos encontros. Nós estaremos falando sobre família mentoreada pelo Espírito. É interessante porque quando eu pedi para o pastor Alexandre dirigir o culto hoje, eu apenas disse: dirija. E percebe que as orações específicas, as intervenções de ministrações foram totalmente concentradas no tema de família. Eu sei que você faz parte da nossa Quinta da Esperança, mas eu quero que você, nessas próximas quintas-feiras, reforce o seu compromisso de estar aqui, porque aquilo que você vai ouvir deste altar, você nunca ouviria de uma psicóloga, por mais excelente que ela seja, mas a base, o fundamento da psicologia não se compara com o que as Escrituras têm a falar sobre família. Não estou apequenando a ciência do comportamento humano, só estou colocando no devido lugar as Escrituras em relação a qualquer saber. Porque talvez você diz assim: sobre família eu já fui num coach, eu já fui na minha psicóloga, eu já li um livro lá de autoajuda sobre isso. Cada realidade dessa, dentro da sua sanidade, dentro da sua lucidez, tem o seu grau de cooperação. Não devemos descartar nada disso, mas eu te garanto que nada se compara às raízes que as Escrituras têm a te dizer a respeito dessa jornada. Esta noite eu vou apenas preparar o cenário e quero, com muita humildade, trazer a você algumas razões por que você não pode perder as nossas próximas quintas-feiras. Por que você deve orar para que o Espírito Santo venha mentorear a sua casa, a sua família e o seu casamento. A questão é essa: porque o nosso lar precisa da mentoria do Espírito Santo. Primeiro, porque a natureza humana ela é complexa. Juntas, ela é ainda mais complexa.
Você imagina que quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de um casamento, nós estamos falando da junção, nós estamos falando da combinação de dois seres que provavelmente tenha nascido em extremos do nosso país, tenha sido criado em culturas totalmente antagônicas em algumas situações. Então, de repente, alguém casa e o marido gosta lá de chupar manga com farinha. Você conhece alguém isso? Eu não conheço, mas deve que tem. Aí, de repente, o marido ama fazer isso, mas a esposa disse, eca, que coisa horrível. Esses dois vão morar na mesma casa. Este homem, ele é fascinado em chegar do trabalho, tomar o seu banho, sentar no sofá, assistir o seu programa, ou cuidar lá do seu hobby. Essa mulher, ela ama viajar. Ela gosta de chegar à noite, vamos para tal lugar, chega nas férias, ela faz uma programação, só que são dois mundos totalmente diferentes. Você imagina essas duas pessoas que foram criadas por pais totalmente distintos, e essas informações no namoro, elas não vêm. Geralmente no namoro se concentra assim, sempre os dois se encontram, os dois muito bem arrumadinhos, ela sempre muito arrumada, ele muito bem cheiroso. Um namoro sempre tem aquele romance, aquele brilho nos olhos, aquelas 1000 palavras de amor. E no namoro, aquilo que deveria conversar, aquilo que deveria conhecer, sobre presente, sobre passado, sobre futuro, não. Os jovens acham que namorar tem de beijar, tem de beijar, tem de beijar. Como dizia lá na minha terra, tem de dar nó na língua. É no namoro. Só que namoro é para conhecer os mundos. O namoro é para você conhecer o perfil, é para você conhecer o plano de vida. É para você conhecer sobre o futuro. E às vezes essas informações, elas ficam muito camufladas, elas ficam debaixo da superfície. Aí quando casa, aí o vulcão entra em erupção. Eu lembro de um caso de um casal, namoraram apaixonadamente, noivaram apaixonadamente e casaram. E foram para a lua de mel e, de repente, eles voltaram, todo mundo felizes, e na primeira semana de casamento, após voltar da lua de mel, ele estava dormindo, ela levanta à noite, e ele acordou um tempo depois, pouco tempo depois ele acordou, e ele não percebeu que ela não estava ao lado da cama. Costume de dormir com as luzes apagadas. Lá em casa, quando eu era solteiro, nós tínhamos esse costume de dormir com todas as luzes apagadas. E, semelhante, ele levantou para ir ao banheiro e não percebeu que ela não estava, só que ela já tinha ido ao banheiro. Então, havia um corredor entre o quarto e o banheiro, e ele está indo e ela está vindo. Quando ela está vindo, ele está indo, tudo muito escuro, tempo chuvoso, deu um relâmpago. Quando o relâmpago entrou ali pela janela, e ele viu o fuá dela, ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela diz assim, não, meu bem, sou eu. E ele disse, você quer me enganar, Satanás? Quase perdeu o casamento. Olha a estratégia do cara. Ele falou assim, como é que eu sei que é você? Aí ele falou assim, então canta para mim o hino que eu mais amo. Aí ela cantou, ele foi lá e pediu perdão para ela. Quase perdeu o casamento na primeira semana. Qual é o susto? É claro, no namoro você acha que a mulher vai deixar o fuá aparecer? Mas nunca. Chapinha definitiva que não define, progressiva que não progride, é tudo para se encontrar no alto nível. Mas no casamento, meu irmão, no casamento você casou. Você casou, vai amanhecer. Quando ela abrir a boca, Salmo 91, 1000 cai ao seu lado, 10 mil à sua direita.
né? Aquela margarina bem no canto do ouvido. Não tem jeito. Pode ser a mulher mais modelo, não tem jeito. Casou, ninguém vai ficar dormindo a vida toda de maquiagem, de escova. Acabou. Agora veja. Existem muitas complexidades dentro da nossa natureza humana. Gente, eu não estou falando de mundo espiritual, não. Estou falando de coisa humana mesmo, humana. De gosto, de comida, de hobbies. Agora, você imagina tudo isso dentro de uma casa. A complexidade disso. Eu preciso do Espírito Santo, gente, porque sozinho a gente não dá conta. Não dá conta. As nossas manias. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu tinha uma mania, eu tinha muita alergia, eu tinha uma mania de dormir com a minha toalha, que eu havia enxugado do banho, enrolada no travesseiro. Porque para mim, como eu não conseguia ver poeira, essas coisas, dava-me uma sensação que eu iria estabilizar a minha rinite. A minha adolescência toda, toalha enrolada e quando a minha mãe, às vezes, secava antes de dormir, eu pegava uma água assim, chapiscava a minha toalha e envolvia. Eu tinha de dormir com a toalha úmida no travesseiro. Eu casei, irmão. Na primeira noite, a minha esposa viu aquilo e disse, mas que trem é esse? E não é que ela tirou o meu hobby? Tirou, irmão. Tirou. Fazer o quê? Enfim, acontece. Isso eu não contei para ela no namoro, não, né? Veio no casamento, né? Complexidade. Você precisa do Espírito Santo. Diga aí para quem está ao seu lado, você é muito complexo. Amém? Você precisa da mentoria do Espírito sobre o seu casamento. E aqui entra o que o pastor Alexandre disse. Porque há uma constante conspiração severa contra os fundamentos da família. Quando eu falo de conspiração, eu estou falando de todos os recursos que existem nessa vida. Eu falo de mídia, eu falo de cultura, eu falo de arte, eu falo de política, eu falo de todas as esferas que vão estruturando a nossa sociedade. Tudo isso vai conspirando contra a família. E o resultado disso, veja com seus próprios olhos. Uma empresária realizou um casamento. E ela estava casando com quem? Com ela mesma. Isso é chamado de sologamia ou solo amor. Você consegue imaginar, gente, você ir num casamento, padrinhos, e toda essa ornamentação, e de repente ela está casando com ela mesma. E tem uma outra. Por que é interessante essa reportagem? Porque é uma empresária. Aí você fala, essa pessoa aí é uma pessoa sem grau de instrução. Não. Tem uma outra que ela casou com ela mesma, fez toda uma festa de casamento, casou com ela mesma. 3 meses depois ela divorciou. Tá lá. Nem a bendita aguentou ela. Aí as pessoas vão dizendo que a igreja é uma coisa de outro mundo. Gente, é gente que está doido. É gente que você acha que você já viu de tudo? Está lá a reportagem. Está lá, ele casou mesmo, ele casou com a pizza. Um prefeito casou com jacaré.
Eu só achei ele meio covarde, porque eu acho que ele diria de desamarrar a boca do jacaré para beijar. Gente, a minha pergunta é: o que está acontecendo com o que nós estamos chamando de família? Não são casos isolados, pessoas casando com cavalo, com cachorro. Gente, aquilo que Deus fez de maneira mais criteriosa e sublime. Quando Deus decidiu criar, Ele cria com o poder da sua palavra. Mas quando Ele vai fazer a família, Ele o fará com as suas próprias mãos, dizendo assim: olha, eu pessoalmente vou construir este projeto, porque ele é muito valioso para mim. Nós precisamos ser mentoreados pelo Espírito, porque existe uma conspiração, e você vai acompanhar nessa jornada narrativas que possivelmente já esteja infiltrado na maneira como você está tratando um ao outro, a maneira como você está lidando com seu pai, com a sua mãe, essas narrativas sutis que vão minando o fundamento. Eu lembro de uma vez, numa Quinta da Esperança, após o culto, um casal pediu para eu orar por eles, há muito tempo atrás. Enquanto eu orava, Deus me deu uma visão no meu espírito, de um edifício, e Deus me mostrou os alicerces desse edifício esfarelando. Existem famílias que estão esfarelando aquilo que deveria sustentar, aquilo que deveria, com muita solidez, afirmar os embates dessa casa. Nós precisamos do Espírito, porque existe uma conspiração, e sozinho, não. Você pode colocar o seu filho na melhor escola de princípio cristão do mundo. Se você falhar da porta de casa para dentro, não será suficiente. E ainda que o seu filho nunca consiga estudar em uma escola particular, mas se você cumprir o seu papel de pai, da porta para dentro, ele sobreviverá aos ambientes hostis que o espera na escola e na faculdade. Em terceiro lugar, para nós concluirmos, nós precisamos da mentoria do Espírito, porque as tensões nos dificultam em usar as ferramentas certas. Gente, toda casa tem tensão. Você pode olhar o casal mais bem vestido, aquela foto do Instagram perfeita, de férias, de Natal, de aniversário, e você tem uma impressão que essa casa é perfeita, está tudo resolvido. O carro do cara é o melhor do ano, ele tem uma boa folha de pagamento, seu salário é algo que você, pelas previsões aparentes, é um ótimo salário. Você diz: isso aí está tudo problema, essa família está perfeita. Não se engane, toda família está latejando em algum lugar. Não pensa que nós, pastores, as nossas famílias, nós não temos desafios. Vou contar algumas experiências da minha vida nessa jornada, para você entender que as tensões vêm. O problema é que quando as tensões vêm, as suas ferramentas, você está tão à flor da pele, você está tão apavorado, você está com tanto ódio, você está tão revoltado, você está tão frustrado, você está tão desapontada, que você pega uma ferramenta equivocada. Aquilo que era para aparar a unha, é para afiar a unha.
Aquilo que era para amenizar o incêndio, vai multiplicar o incêndio. Ferramentas erradas. E talvez o problema que você está enfrentando com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o cônjuge, não é que seja uma causa impossível, é que a sua ferramenta está inadequada. E se você continuar, a queda será livre e letal. Olha o que a gente faz quando nós estamos sob tensão. Esse teve sorte ou não? O que coloca na cabeça de um homem que a solução do casamento dele era roubar um banco para ser preso? E na cabeça dele isso ia dar certo, porque ele ia ficar longe da esposa, só que ele é condenado à prisão domiciliar. O que faz esse homem acreditar que o homem sai de casa para pedalar após briga com a esposa e pedala 8.000 km? Quem diz que essa ferramenta é a melhor para resolver? A mãe solteira que se disfarçou de pai no aniversário do filho, será que essa é a melhor ferramenta? É a melhor ferramenta? Existe uma que não deu para eu colocar aqui, que aconteceu em Belo Horizonte. Uma professora, ela roubou um urso na loja para ser presa. E ela foi presa, e o delegado foi, não é entrevistar, interrogar. Foi interrogar ela. Ela disse: não, eu roubei de propósito. 2 filhos para criar, dar aula para a criança, lavar roupa. Eu não estava dando conta de cuidar de mim. Estou fora, eu prefiro aqui do que a minha casa. E o marido quis não, ele pagou o advogado. Isso deu notícia. Isso aqui não é conversa, gente. O advogado foi pago. Ela disse: eu não saio daqui até eu me recuperar. São ferramentas erradas que a gente vai tomando em tempos de tensões. Talvez é o grito, talvez é a fuga, talvez é eu estender o horário no trabalho porque eu não quero chegar em casa, porque se eu chegar em casa os problemas estarão diante de mim. Eu termino dizendo que você precisa da mentoria do Espírito, porque a sua família é a principal matéria-prima para Deus cumprir o seu propósito. Apesar de tudo que você já viveu, você e o seu filho, você e a sua filha, é uma base que Deus vai usar para você cumprir o seu propósito. Esse texto, e aqui eu termino, fala o que aconteceu dentro de uma casa, quando a presença de Deus chegou lá. Talvez a sua obscuridade de enxergar uma solução para este problema é porque falta um mentor, falta uma presença instrutiva de Deus para orientar as suas palavras, para orientar as suas estratégias. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes a sua casa está se destruindo, não é porque você é uma pessoa má, não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você nunca aprendeu sobre isso. A referência que você tem dentro de casa é um exemplo péssimo. E você tem lidado com a sua família de maneira tão equivocada. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero ser o mentor da sua família. Se a minha presença fluir na sua casa, independente do que aconteceu, essa palavra te garante, vai ter vitória no endereço do seu lar, vai
ter milagres na sua casa. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus.